servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a reflexão, a oração do Evangelho neste 27º domingo do tempo comum. Estamos com o evangelista Marcos no capítulo 10, versículos 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dado aos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças, as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos nossa reflexão e oração com o evangelista Marcos. Como já dissemos, ele nos ajuda a compreender quem é Jesus e como devemos acolher o seu ensinamento. No evangelho que ouvimos, ele revela a radicalidade que deve marcar a vida dos discípulos e discípulas, ou seja, daquelas que deram sua adesão a ele e o seguem pelo caminho. O ensinamento de hoje é sobre o matrimônio e quem realmente pertence ao reino, dando como exemplo as crianças, com sua simplicidade, sem pretensões, sem ambições e, sobretudo, com a capacidade de acolher e perdoar. Quanto ao divórcio, que aparece no texto proclamado, nos versículos de 2 a 16 do capítulo 10, Jesus, irmãos e irmãs, mais uma vez põe as coisas nos seus devidos lugares. O divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza de coração da sociedade. A sociedade que era patriarcal e machista, onde a posição da mulher era simplesmente de submissão. A mulher era subjugada. A carta do divórcio, portanto, visava
proteger a mulher das arbitrariedades dos homens e assim ter a sua dignidade preservada. Jesus apela para o sentido fundamental do matrimônio. E aqui nós precisamos estar com a mente e o coração abertos. Homem e mulher são parceiros, são companheiros, revestidos de igual dignidade, direitos e deveres. Assim, o matrimônio, como aliança de amor, abençoado por Deus, tem em si vocação para a eternidade. Nesse sentido, marido e mulher, esposo e esposa, são corresponsáveis pela união que assumiram. Veja bem, são corresponsáveis. União que deve crescer sempre mais na oração, na gratuidade, na compreensão, no perdão, na solicitude de um para com o outro. Não é? Portanto, relações gratuitas, solidárias, que são sinais que apontam para o reino de Deus. Numa sociedade marcada pela dureza de coração, e aqui traduzimos essa dureza de coração por egoísmo, individualismo exacerbado, hoje a ditadura da beleza do corpo, o consumismo sem referências éticas cristãs e compromissos duradouros. Como manter a fidelidade? A alegria de ser esposo, esposa, filho, construindo cada dia uma família integrada nas suas relações e, portanto, feliz. Quando Jesus diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar, ele está dizendo o quê? Que a unidade corpórea indissolúvel é mais forte que os laços da carne, do parentesco, e que o matrimônio remonta ao projeto original de Deus, aliança indissolúvel. Quanto às crianças, elas são sinal do reino. Elas são as preferidas de Jesus e não podem ser afastadas dele. Elas apontam para os pobres e excluídos que dão a sua adesão a ele, ao reino que ele aproximou de todos, não é? E em Jesus encontram segurança e motivação para viver com dignidade. E aqui nós damos um ensinamento importante, dado pela Igreja, dado pelo Papa. Quanto aos casais separados, em novas uniões, eles não estão condenados ao inferno. É claro que a situação que os envolve é complexa, muitas vezes de dor, de sofrimento, com sentimento de exclusão, quem sabe dentro da própria família. Não cabe julgá-los, não cabe julgá-los. É preciso discernir as situações à luz do ensinamento de Jesus. Para eles, a Igreja tem uma palavra, apresenta um caminho que os mantém na comunhão. A eles que, mesmo separados, mesmo em novas uniões, são filhos da Igreja, diz o Papa Bento XVI. A Igreja tem solicitude para com eles. O que é preciso é conhecer o que a Igreja diz. O que é preciso, portanto, é conhecer este caminho, que eles sejam acolhidos, portanto, e encontrem o seu espaço na comunidade cristã, e nunca excluídos. E sobre todos dessa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Palavra da salvação. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
coração.